Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Hernani Torres, doutor em Economia, professor da UFRJ, ex-superintendente do BNDES e consultor do Banco Central, CVM e governo inglês. Marcelo Galto, especialista em petróleo, gás e energia, químico industrial, técnico de operações em empresa de petróleo. Boa noite, Hernani Torres. Boa noite, Marcelo Galto. Boa noite, Cavanha. Boa noite, Cavanha. Boa noite, Hernani. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Todo meu também. Marcelo e Hernani, por favor, o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, né? Motivo de inquietação mundial atualmente, nesses últimos dias principalmente, né? Em caso de conflito ou interrupção do Estreito, quais as consequências que nós teríamos? Quer que eu comece? Pode. Olha, o Estreito de Hormuz não é um estreito, é o estreito no mundo. É por onde simplesmente passa 20% ou mais do que isso do petróleo que é produzido internacionalmente. E boa parte dele, fisicamente, vai para a Ásia, né? Então, uma interrupção do Estreito de Hormuz, ele tem uma implicação sistêmica sobre a economia internacional, porque vai bloquear o funcionamento, a base energética de transportes, em particular, vai ficar comprometida no mundo inteiro e o impacto sobre preços é cavalar, né? Então, ele é estrategicamente relevante e, a despeito de que esse petróleo que sai do Golfo Pérsico não ir fisicamente para os Estados Unidos garantem há décadas, desde os anos 80, 70, a segurança do Estreito de Hormuz é uma questão nacional americana. Os Estados Unidos, como potência hegemônica, se colocam como aqueles que têm que garantir que o Estreito seja aberto, independentemente dos países que estão em volta. Só complementando o que o professor Hernani falou, eu dei uma olhada nos números, né, dos países que estão naquela região do Golfo Pérsico, nada menos do que a Arábia Saudita, escoa petróleo por ali, Bahrein escoa gás, Catar escoa gás, a gente tem Kuwait também escoando produção. De quanto a gente fala, né, em produção de petróleo, eu olhei os números, 26,5 milhões de barris dia esses países produzem ali. Nem todos esses 26,5 milhões de barris escoam exatamente pelo Estreito de Hormuz. Mas boa parte, eu diria que 3/4 desse valor escoam por ali. Então, realmente, a gente está falando em torno de 20% a 25% da produção mundial de óleo e gás passando por aquela região que, historicamente, é bastante conturbada. E tem um efeito hoje também nessa relação muito psicológico, porque o petróleo, embora a gente tenha estoques de contingência, ele virou um papel, né, negociado em bolsa. Então, você tem um efeito psicológico do fechamento do Estreito de Hormuz, que gera um pânico, praticamente, faria o preço do petróleo dar uma disparada em relação a isso. Você citou um ponto interessante, Marcelo, o Hernani também tocou bem forte nisso, quer dizer, é muito significativo, percentual, 20 e poucos por cento da produção mundial, de 100 milhões de barris dia, né? E a hegemonia do país mais importante. Agora, quem são os países afetados no caso de uma interrupção brusca? Bom, olha só, Cavanha, primeiro, eu acho que os países que são mais afetados no primeiro momento são os países produtores do Golfo. E aí, do meu ponto de vista, tem uma situação hoje assimétrica. Por quê? Porque os Estados Unidos, há um ano, resolveram detonar um artefato militar sobre o Irã novo, financeiro. É como se fosse uma bomba de nêutrons que não mata ninguém, mas destrói a economia por dentro. Eles resolveram isolar financeiramente o Irã, dizer que o Irã é um país terrorista e que, por esse motivo, ele não pode realizar transações na moeda americana. Estão massacrando, proibindo, restringindo as exportações que o Irã faz de petróleo. Expectativas, a meu
se não estiver enganado, é de reduzir isso esse ano ou outro a cerca de 500 mil de barris, ou menos ainda, o que significa nada, a zero. Isso significa que, só para você ter uma ideia, ao longo desse ano, a inflação no Irã subiu de 7 para 50, certo? E o nível de atividade já caiu uns 7 pontos percentuais. Então, os iranianos já estão sendo afetados, sem o Estreito de Hormuz, já estão tomando um choque muito grande nessa história. Na verdade, o fechamento do Estreito que vai fazer é externalizar esse choque que está dentro do Irã sobre os outros países do Golfo, que são todos árabes do outro lado, né? O Estreito está aqui no meio, isso aqui é tudo Irã, isso aqui são todos países árabes, vai fechar todo mundo, vai dar uma confusão, e depois vai afetar a economia mundial de uma maneira também assimétrica, tá certo? Vai depender aí dos recursos de cada um. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a maior parte do petróleo asiático, do petróleo do Golfo e do Irã, vai para os países asiáticos. E aí eu estou falando basicamente de gás, vai para o Japão, e aqueles países lá do Sudeste, petróleo vai muito para a China e para todos eles. Então, o impacto direto sobre essa região, fisicamente, num primeiro momento, é maior. O segundo momento, ele vai impactar todo mundo. Não tem, assim, praticamente ninguém que saia incólume, né? E aí os preços vão disparar. E o ajuste disso, capacidade ociosa é muito baixa relativamente aos volumes que nós estamos falando, e, portanto, vai ser assim, todo mundo vai ter que apertar o cinto e tomar um choque de preços cavalar. Aí não tem muita saída. E mesmo que isso se desenvolva numa situação militar, para tentar... A gente sabe que essas coisas não têm data para terminar. Então, gera uma incerteza cavalar. Não tem como substituir a produção do Golfo Pérsico no curto prazo. Essa, pelo menos, é a minha sensação, Cavanha. Certo. Agora, Marcelo, deixa eu aproveitar e inserir na tua questão. Eles mantêm estoques de petróleo por muitos dias? Como é que funciona isso também, além dessa parte que você quer falar? Sabe que desde do primeiro choque do petróleo em 72, o segundo choque em 79, que foi um caos, um pânico mundial, principalmente no segundo choque, que os preços triplicaram. Eles já tinham aumentado o primeiro choque e triplicaram no segundo. E tem fotos históricas de filas nos Estados Unidos, de desabastecimento geral, pânico geral mundial, né? Desde aquele momento, quando foi constituída a Agência Internacional de Energia, todos os países que colaboram com a Agência Internacional de Energia eles têm um pacto, que é manter estoques de contingência de pelo menos 90 dias de importação, daqueles que são signatários, né, da agência. Então, existem estoques de contingência espalhados, os mais significativos ficam nos Estados Unidos. Para você ter ideia, os Estados Unidos eles armazenam petróleo em cavernas subterrâneas, em cavernas de sal, porque o sal não se mistura com óleo. Então, eles armazenam isso em grandes cavernas subterrâneas, na ordem de 700 milhões de barris, quer dizer, é muito petróleo armazenado só de estoque de contingência. O Japão também, se você olha hoje no Google Earth, em volta da ilha, você enxerga alguns hubs cheios de tanques. Aí você fala, o que é isso? Estoques de contingência, porque o Japão também muito afetado, porque importa praticamente todo o petróleo e o gás que consome, né? Então, tem essas questões de estoques de contingência desde que foi criada a Agência Americana de Energia e desde aqueles choques antigos lá de 72 e 79. Mas, o Galto, a minha sensação, não sei qual é a sua, Cavanha também, é que esses estoques, primeiro, eles têm um objetivo básico, primordialmente militar, ou seja, numa escassez de petróleo, eles garantem que os países, que a OTAN em particular, e as forças armadas dos outros países signatários, tenham condições operacionais. Ou seja, ele não vai ser, numa situação de seca geral de petróleo, o petróleo que vai segurar o consumo, ele vai segurar o consumo das forças armadas primordialmente. Segundo, não sei, mas quando eu vi isso há uns anos atrás, os volumes, apesar de substanciais para esse tipo de tarefa,
eles não têm uma duração muito grande. Quer dizer, eu não saberia aqui dizer, se, por exemplo, se caísse 20%, quantos dias essas reservas durariam. Mas eu suspeito que não daria para compensar 30, 60 dias, não muito mais do que isso. Concorda? Não sei, eu não me lembro mais dos números. Não, com certeza, tem total razão. Essa questão é muito mais estratégica militar do que vai causar um pânico, vai ter aumento de preço, vai ser o caos. Mas eles têm, hoje eu diria que estão um pouco mais preparados do que estavam na década de 80, né? É isso mesmo. Lá não se tinha nada, então se viu essa necessidade, mas eu acho que realmente para manter a máquina funcionando por alguns dias até que se resolva. Porque se você olhar hoje para o Estreito de Hormuz e para a força militar iraniana, os Estados Unidos esmagam rapidamente, né? Eu acredito em questão bélica, os norte-americanos são anos-luz à frente nesse sentido. Porém, a questão psicológica e de flutuação, como o petróleo é uma commodity que hoje é vinculada à Bolsa de Valores, você tem uma questão muito mais psicológica de flutuação do papel do que efetivamente de oferta e demanda, né? Não é pior. Concordo com você. A financeirização, vamos chamar assim, exato, do petróleo, ela dá um impacto pelo lado financeiro que vai exponenciar. No primeiro momento, ela exponencia, você tem toda a razão no ponto. Ou seja, o choque ele vai ser ampliado pelo lado financeiro e o lado real da economia vai poder responder muito pouco. Então, sai de baixo. Ou seja, essa questão até que o Cauã falou assim, quem são os mais afetados, quem seria afetado, né? Eu acho que a gente talvez conte nos dedos, quem não seria afetado? Isso. Alguma tribo nômade no meio da Amazônia, talvez, né? Coreia do Norte. É difícil de alguém que não seja afetado. O fiel da balança hoje, historicamente, nas relações de petróleo, é a Arábia Saudita, porque é o maior produtor de petróleo e ela está na região. Quer dizer, o maior produtor seria o primeiro impactado e levaria todo o restante de arrasto nessa situação, né? E a situação política, digamos assim, os russos, que são os outros grandes produtores, dificilmente vão tomar uma posição favorável aos americanos também. Então, tem um problema aí. Eu diria assim, eu me lembro daquela história dos astronautas lá, naquela situação da Apollo 12 ou 13, não me lembro mais o número, né? Houston, we have a problem. Yeah. Então, tem um problemaço aí. Como é que sai dele, eu sinceramente não sei. E essa coisa de invadir o Irã ou de bloquear o poder militar iraniano, eu não sei quanto tempo demora isso não. Assim, o Irã não é o Iraque. Vamos ver, esses caras estão em guerra há 40 anos, estão debaixo de sanção há muito tempo e tem um exército muito bem treinado, né? Estão preparados para isso há muitos anos. Então, me surpreenderia se eles colapsassem muito rápido. Os americanos tivessem uma capacidade... Uma resistência muito forte também, né, Hernani? Uma resistência nacional lá, né? Muito, eles são milenares, eles não são árabes, são persas, né, de seitas diferentes. Tem um problema ali, então eu acho assim, a resistência e outra coisa, estão preparados para isso há muitos anos, né? Agora, tem uma barganha, os americanos resolveram peitar os iranianos e estão sufocando eles, a verdade é essa, os iranianos estão numa situação economicamente muito ruim. Eles estão seguros hoje, só estão exportando para a Índia e para a China. Eu sei, os americanos estão em cima dos chineses, dos indianos, para acabar com isso. Então, eles precisam de alguma alavancagem para negociar, que nem os norte-coreanos. Então, a bomba atômica, fazer ou não, é uma coisa, e ameaçar o Estreito de Hormuz é tradicional. Então, tentando ver o espaço que dá. Vai chegar num conflito? Eu acho que não interessa a ninguém ainda nesse momento chegar a um conflito. Mas, num ambiente desse, é muito difícil você conseguir segurar todos os atores que estão ali fisicamente naquela história. Então, a possibilidade de um acidente, que nem a Primeira Guerra Mundial, estava tudo ali. Mataram um arquiduque austríaco, e aí o negócio veio com a castela de cartas. Então, o problema dessas coisas, de levar nesse nível, é que nem sempre, nesse jogo de pôquer, né, de olhar no olho e as coisas podem sair fora de controle, né? Quer dizer, você disse uma coisa interessante, começar é fácil, terminar é que é mais difícil, né? Não sabe. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, ver se está errado o raciocínio ou certo.
Quer dizer, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, está tendo várias frentes de discussão, né? Quer dizer, com o Irã, com essa questão que pode ter resultado no abastecimento de petróleo. Com a China, na questão tecnológica e de mercado, tarifas. Né? Com a Coreia do Norte, a questão bélica pura. Quer dizer, é muita frente, quer dizer, o mundo pode passar aí pela frente e o petróleo pode ser extremamente afetado. Em termos de preço, deve haver uma pressão de preço crescente pela frente, será que não? Certamente a gente vai ter essa questão da pressão, e a gente tem, né? A gente vivenciou há poucos dias barril chegando, quase encostando a $80 novamente e voltando a 60%, vamos dizer, 25% num curtíssimo espaço de tempo. E a própria sanção imposta ao Irã e imposta à Venezuela, que são historicamente dois grandes produtores, já fizeram com que o preço subisse. Se hoje Irã e Venezuela estivessem produzindo ao que eles produziam há 5 anos atrás, por exemplo, a gente teria uma oferta maior, um preço mais baixo do barril de petróleo. E a gente está tendo um preço. A questão é que nem sempre a gente realmente descolou a questão do preço em relação ao que eu tenho sendo ofertado, porque essas questões geopolíticas elas têm influenciado muito, né, nos preços do óleo. Então, a gente, certamente, qualquer ruído nas relações Irã-Estados Unidos gera um aumento de preço. Até que ponto pode ir? Bom, pode chegar a valores inimagináveis se realmente chegarem a vias de fato, né? A algo mais duradouro ali em termos de ir para a guerra, né? Que ninguém quer. Eu acredito que ninguém quer. Mas os iranianos são mais duros na questão, eles não querem negociar, né? Os americanos ficam também ali, eu quero que você não desenvolva armamento atômico, mas eu tenho a sensação que talvez estejam um pouco mais abertos à negociação do que os próprios chás lá do Irã, né? Agora, deixa eu colocar uma questão para vocês. E o Brasil tem que fazer algo preventivamente? Terá consequências de alguma forma nisso? Como fica o Brasil nisso tudo? Olha, Cavalho, deixa eu talvez aproveitar um pouquinho isso, voltar um pouco ao ponto anterior. Não precisa ter uma guerra para ter um problema econômico maior. Basta que que o seguro, se a segurança for ameaçada, como foi nos anos 80 pela guerra Iraque-Kuwait, o preço do seguro sobe muito. E aí você automaticamente, antes mesmo de ter um conflito militar, você vai ter que trabalhar com os petroleiros sob escolta. E isso os americanos pegaram, por exemplo, toda a frota de petroleiros kuwaitianos nos anos 80 e botaram sob bandeira americana e meteram escolta para sair. Então, eu acho assim, entre uma guerra aberta e os passos a chegar lá, o custo do transporte, o seguro e o preço vai fazer junto. O que você pode fazer? Você está, hoje em dia, com o petróleo que é internacional. O Brasil tem uma produção própria, quer dizer, numa situação de desrompimento, a gente até tem refinaria, tem coisa, etc. e tal, e pelo que eu me lembro da legislação, você pode suspender a exportação, trazer. As refinarias não estão adaptadas, mas é o seguinte, o Brasil em si não é aquele que esteja mais vulnerável nessa história. Os Estados Unidos aumentaram muito a produção deles, quer dizer, também não. Eu acho que os mais vulneráveis desse ponto de vista são lá. Eu acho que a Petrobras aí, passando a fala para o Galto, é o peão central disso, quer dizer, em situações de segurança nacional, vamos chamar assim, a posição da Petrobras passa a ser a posição que o Brasil vai ter nisso, né? Não sei, Galto, estou te ouvindo. Não, em relação a isso, a gente vai olhar assim, a produção de petróleo brasileira hoje é maior em volume do que o nosso consumo. Então, em termos volumétricos, a gente não teria problema. Se vai faltar petróleo, não faltaria. Mas a gente seria afetado pela questão preço, porque a gente importa diesel, por exemplo, né, em grande quantidade ainda hoje. Então, a gente seria afetado em preço dos derivados, muito provavelmente. E vai entrar naquela velha questão que a gente discute, que é: a Petrobras deve
ou não fazer a questão de segurança energética nacional? A gente quer ter mercado livre ou não no país em relação a preços de petróleo? Então, veja como essas questões são complicadas, né? Vamos aventar que o Estreito de Hormuz foi bloqueado e os preços de petróleo passaram a $100 num curto prazo. A gente sabe que a economia brasileira vai a colapso. Com o barril acima, se você quiser manter paridade de preço, a gente já está com uma economia fragilizada, o preço dos derivados iriam às alturas e a gente economicamente provavelmente iria a colapso. Então é uma questão bastante delicada. Embora não vá faltar petróleo para o país, porque a gente vai produzir em quantidade suficiente, a gente vai manter o preço como? Essa é uma questão a ser discutida, uma questão bem delicada. No momento em que a gente vive no Brasil, essa abertura de, não, vamos seguir preço de paridade de importação, vai ser livre mercado, a Petrobras vem encolhendo a participação, quer vender refinarias. Então, essas questões, elas andam junto. E se, provavelmente, vamos dizer, se acontecesse um ataque em Hormuz, a Petrobras seria o centro, sem sombra de dúvidas, né, da discussão, se ela vai ou não fazer, porque detém hoje ainda a infraestrutura, né, nas mãos. É completo acordo. É muito interessante. Você vê que essa parte da importação do diesel faria com que o diesel crescesse de preço. Nós temos um problemaço com preço hoje, né? Então... Exatamente. Você imagina que esses dias eu fiz um cálculo por cima, assim, se em 2014, 2013, que o barril de petróleo bateu $140, tá? A gasolina lá custava em torno de R$3 para o consumidor final, porque estava sendo subsidiado, né, fortemente, segurando preços nas refinarias via Petrobras. Se lá naquele momento, a $140, ainda que o câmbio lá tenha nos ajudado, a gente teria, se fosse colocar preço real do mercado, pago gasolina corrigido no tempo a mais de R$6 o litro. Uau. Então você imagina lá o impacto disso, né? Se o diesel hoje você paga aí R$3,50, o diesel lá atrás teria custado R$5 o litro. Então, como é que a gente faria nessa situação, né? Então, é um ponto delicado em relação ao abastecimento nacional e essa geopolítica envolvendo essas tensões também entre China e Estados Unidos, essas relações comerciais que a gente tem vivenciado, né? Não tem nada para fazer preventivamente, então. O Brasil teria. Ele criou um mecanismo, mas a gente, na bonança, deixou de lado. Sabe como a gente ganha um dinheirinho a mais, eu vou fazer um churrasquinho e não vou economizar, né? O que acontece? Quando o Brasil instituiu a CID para os combustíveis, ela deveria ser o mecanismo de flutuação, para mim, criar, vamos dizer assim, um certo colchão, que quando o preço do petróleo e derivados disparasse, eu reduziria a CID. Acontece que hoje a CID está praticamente zerada e eu não tenho espaço fiscal, né? E a questão econômica do Brasil hoje é muito ruim. Se eu aumentar a CID, o preço do combustível sobe e piora a nossa situação. Nós não temos estoques estratégicos. Eu estava olhando os números assim, nas refinarias hoje. A gente tem tanques de petróleo, né, nos terminais ao longo da costa, que nos dão, se eles estiverem cheios, 15 dias de produção no Brasil. Então, isso considerando que eu estou com os tanques cheios, tá? 15 dias de produção de petróleo. É pouco. Eu não tenho, então, estoque de contingência nesse sentido. E eu também não tenho um estoque monetário, né, para segurar o tranco. E poderia o Brasil fazer isso. Talvez o professor Hernani, que explora mais a questão econômica, possa ajudar a ver se tem alguma outra alternativa, né? Olha, o Galto, eu concordo com você. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, eu acho que se for uma coisa muito violenta, tudo isso que você falou, ou seja, ele coloca em xeque vários dos processos que estão em curso e que afetam diretamente a Petrobras. Porque a Petrobras, em certo sentido, ela foi criada com uma visão estratégica de garantia de abastecimento nacional. Enquanto o mercado funciona, isso
no mundo de hoje, isso pode ser dispensável. Mas quando não funciona, vai recorrer a quem? Então temos aí um jogo engraçado, né? O Estreito de Hormuz pode gerar uma questão relevante, um impacto sobre a economia brasileira em termos de inflação, em termos de atividade, ou seja, a inflação sobe, a atividade cai, desemprego aumenta, né? E o governo vai ter necessariamente um problema fiscal ainda maior. Então, as notícias são péssimas. A capacidade de resistência nossa a uma situação dessa lá fora é muito baixa. Então, em princípio, a minha sensação é que a tentativa será da gente tentar ajustar pelo lado, digamos assim, sobre a economia como um todo. O governo não tomar uma medida maior disso e tentar ir em frente. Se isso durar muito tempo, isso é inviável, do meu ponto de vista. E aí, tudo que você falou aí vai se colocar em xeque e o governo vai ter que voltar atrás, provavelmente, ou ir à frente, no bom sentido da palavra, em várias coisas que hoje estão aí na agenda política, tá certo? E aí, vamos ver o que dá. Isso aí. Realmente, como a gente não tem como fazer um estoque físico, demandaria infraestrutura que a gente não tem, a questão seria financeira, né? Basicamente. A questão vai ser basicamente, mas tem uma implicação real, que parece financeiro, parece que é uma coisa abstrata, né? Mas é o seguinte, é um financeiro concreto, é o bolso das pessoas, é o transporte das pessoas, entendeu? Isso tem impacto sobre a população de baixa renda cavalar. Transporte é uma coisa de primeira necessidade, entende? Quer dizer, não é um efeito que vai dar só a viagem da família de férias para Miami. A família para Miami vai ser impactada, mas o que é mais complicado é que o pessoal de baixa renda vai. E aí o governo não vai fazer nada. É lamentável. Eu acho que ele deveria ter alguma coisa para pensar nisso e fazer, e eu acho que, como você falou, na hora que o problema acontece, aí as pessoas começam a tentar correr atrás do problema. Mas o caminho fácil sempre foi, né, quando os preços subiram, usar o caixa da Petrobras, né, historicamente. É isso aí. Agora, se você vai privatizar a refinaria, você vai, como é que faz? É um desafio mesmo. Houston, we have a problem também aqui, né? Brasil, we have a problem. Gostaria, então, de agradecer Hernani Torres, Marcelo Galto, pelo tempo e conversa. Muito obrigado. Obrigado, Cavanha. Prazer, Guto. Obrigado. Prazer, professor Hernani. Cavanha aqui mais uma vez discutindo sobre temas interessantes na nossa área de óleo e gás, né? E para quem está nos assistindo aí, né, assistam nossos outros vídeos que o Cavanha publica aí no Café com Cavanha. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.